Vamos lá, ao vivo, iniciando aqui mais uma live no Projeto LB Convida. Uma boa noite aí a todos, sejam bem-vindos. Estamos aí aguardando a chegada do nosso ilustre convidado da noite, o Vladimir Aras. Meu amigo aí, colega de MP, ele no MPF, eu aqui no MPE, professor de processo penal baiano, soteropolitano, tricolor no futebol. E eu queria encaminhar aqui o convite para ele. Acho que ele não retornou ainda. Eu vou ficar aqui atento. Enquanto isso, vou falando aqui sobre o convidado. Nós vamos conversar então aqui um pouco com Vladimir Aras, ele que é procurador regional da República, brilhante, vocês vão ver aqui, brilhante, com a capacidade aqui teórica, dogmática, didática, uma bagagem cultural enorme. Tenho certeza de que será aí um encontro muito proveitoso, vocês vão gostar. Fica o convite aí para que acompanhe até o fim, né? Muitas discussões, eu vou ficar de olho aqui se ele chegou, me parece que não. Se chegar então aí, Vlad, você me encaminha aqui o convite, eu dou o ok para dividirmos a tela. Vamos falar hoje sobre o pacote anticrime, sem um tema específico. Vamos discutir aqui então temas pontuais e bem polêmicos sobre o pacote anticrime. Eu aqui no meu roteirinho que eu sempre preparo, não é isso? Com perguntas que eu vou encaminhar a ele. Vamos falar aqui sobre sistema acusatório, este inquérito que está em andamento aí no STF. Vamos tratar aqui, vamos travar uma discussão, e aí já fica aqui, gente, um esclarecimento. Vamos ter uma discussão exclusivamente técnica, jurídica, sem falar aqui de política, sem tomar partido, um lado ou outro. Não é o nosso objetivo aqui, tá? Vamos com muita calma, tranquilidade, falar de um tema aí que é palpitante e que tem a ver com o pacote anticrime também. Deixa eu ver se ele chegou. Talvez o problema tenha sido com a conexão dele. Eu achava que tinha sido com a minha aqui, né? Eu vi e está funcionando bem. Vocês que estão aí me acompanhando, me ouvem bem, imagem ok, está travando, não está, tá tudo bem. Só para eu ter o retorno aqui, enquanto a gente aguarda a chegada aí do Vlad. Obrigado. Larissa aí confirmou que tudo ok. Mickey Papa Mike, perdão, é porque eu leio aqui muito rápido, conclusão do parquê. Meu caro amigo Leandro, bom tê-lo aqui. O Ellerton, Carol, bem-vinda, que bacana, obrigado. Né? E aí estamos, Paulinha, que bacana vê-la aqui. Né? Sim, e aí o Vlad chegou, maravilha. Vamos lá. O objetivo é ouvi-lo, não é eu ficar falando aqui, não. Vamos ver aí se ele entra. Vamos aguardar. Enquanto isso, vamos ganhar tempo aqui. Eu já falei que o Vladimir Aras, cadê ele? Chegou. Vamos ver se agora funciona. Certinho aí? De pé? De pé. Agora sentado, mas pronto. Meu amigo, obrigado aí mais uma vez, viu? É um prazer enorme, uma honra aqui recebê-lo. Eu sou um grande fã do seu trabalho aí, não é de hoje, seus escritos, aulas, palestras, seu blog que eu vou divulgar aqui, né? Já estivemos juntos aí também no livro, né? Que foi? Não ouvi. O direito ao merchandising do blog ainda melhor.
Vou falar, claro. É, tivemos juntos aí em um livro, né, que eu coordenei há um tempo sobre o novo CPP. Você encaminhou um artigo excelente sobre uma área que você domina bem, né? Vamos falar disso aqui também. Só para a gente ganhar tempo, né? E aí eu passo a palavra para você. Para quem eventualmente ainda não conhece o professor Vladimir Aras, um breve currículo aqui, bem rápido. Ele é procurador regional da República, né, atuando então no MPF, hoje em Brasília, não é isso? Isso, exatamente. No É. Tribunal Regional Não da Federação. confundam, Vlad, não confundam. Eu sei que você recebe mensagem diariamente. Eu não estou falando com o Procurador-Geral da República, tá? O Aras aqui é outro, tá bom? Embora minha do MPF também. Ele O mestre em procurador-geral é meu direito. primo. Aí, seu primo, tá vendo aí? Mas não é o próprio. É, Só para completar aqui, mestre em Direito pela Federal do Pernambuco, leciona processo penal e aí é autor de vários livros, artigos, e tem um blog, aí eu vou falar do blog. Um blog excelente. Se não conhecem, por favor, anotem aí e acompanhem sempre, porque os artigos do Vladimir são muito bons, completos, profundos, didáticos. Anotem, é o vladimiraras.blog. Tá? Vocês vão ver lá uma coletânea de artigos, notícias, muito bom mesmo, tá bom? Já falei muito. Vladimir, obrigado então, bem-vindo. Vamos bater um papo aí sobre o pacote anticrime. Muito obrigado, Leonardo, pelo seu convite, né? Eu agradeço bastante em poder conversar contigo aqui no seu perfil. E para mim é um prazer poder estar aqui, porque você é um cara que todos os seus colegas do Ministério Público lhe admiram, né? Você é um professor respeitado também. Então, para mim é um prazer poder conversar com você sobre esse tema tão interessante que são os aspectos polêmicos, né, do pacote Sim, anticrime. sim, sim. Obrigado, obrigado. Bom, vamos lá, porque, Vlad, a gente tem um limite aqui do Instagram Sim, de 1 hora, tá, né? tá. Senão a gente cai aqui até o vídeo e a gente perde, tá? Então não vamos fazer isso. Nem eu quero te cansar tanto aí, tomar seu tempo. Vamos direto ao ponto. Eu tenho Vamos aqui lá. um roteirinho, mas eu quero te ouvir. Aqui eu vou servir só como um mediador, entrevistador. Eu inicio o tema e te ouço todos querendo te ouvir. Pacote anticrime, só para a gente iniciar o bate-papo, né? Suas impressões, assim, gerais, sobre a lei como um todo, a técnica legislativa, né, os institutos que surgiram, uma repercussão prática, como é que você enxerga uma resposta do Estado aí a uma macrocriminalidade, ao combate aí a organizações criminosas, enfim, um panorama aí geral. Eu queria te ouvir um pouco. Muito bem, ela é o seguinte, o projeto, como todos se recordam, é o projeto que se iniciou quando era ministro da Justiça Sérgio Moro. E a ideia ali era ter uma legislação, a legislação que aperfeiçoasse o sistema penal e o sistema processual penal. No entanto, não foi isso que aconteceu, né? Nós tivemos alguns avanços e muitas complicações, até porque o projeto teve uma tramitação bastante tumultuada, e essa tramitação tumultuada se deu especialmente na Câmara dos Deputados, e no Senado não houve sequer um debate legislativo aprofundado sobre alterações tão relevantes que se pretendia fazer, que foram feitas em 17 leis. Né? Nós tivemos alterações em leis penais e leis processuais, e uma lei de natureza civil, que é a lei de improbidade administrativa, e também leis de conteúdo puramente administrativo. E isso exigiria do Congresso Nacional um cuidado maior, primeiro quanto ao prazo, né? O prazo de vigência da lei.
a vigência vacatio legis foi muito restrita, e isso resultou em quê? Resultou em reações muito fortes do sistema judiciário, dos juízes, do sistema de justiça em geral, do Ministério Público, também da polícia. Por quê? Porque havia ali muitas obrigações que essas instituições deveriam passar a cumprir em um prazo muito exíguo, a partir do dia 23 de janeiro de 2020, né? Quando ainda nós não estávamos nessa pandemia e nesse pandemônio em que nós estamos hoje, né? Misturando as duas coisas, pandemia e pandemônio. E o texto legal, ele não foi bem coordenado. Existia um projeto original do ex-ministro Moro, depois apareceram sugestões vindas da Comissão Campbell e da Comissão Alexandre de Moraes. Esses textos, eles introduziram também algumas alterações naquele conteúdo original, e o Congresso, a Câmara, aprovou, assim, muito, muito rapidamente até, devido à complexidade da coisa, mas com também alterações feitas por emendas parlamentares, sem a adequada discussão demorada que deveria ter sido, em função da complexidade do tema e enfrentando situações, questões que são bastante relevantes, não só para as instituições do sistema de justiça, mas também para os acusados, né? Então, ao meu sentir, nós falhamos no processo legislativo, faltou o que se chama de legística. E para quem nunca ouviu a expressão legística, não tem a ver com logística, tem a ver com o processo legislativo formal e material, e essa falha, ela diz respeito à desconsideração, muitas vezes, das expectativas dos stakeholders, que são as partes interessadas do processo, né? Processo legislativo como um todo. Os cidadãos, a Defensoria Pública, a polícia, todos nós. E as inovações são muito importantes em vários segmentos, por exemplo, no crime organizado, que você já colocou, na luta contra a corrupção, é evidente também, nos aspectos do enfrentamento da violência de rua, do crime de rua, de homicídios, daqueles crimes que deixam vestígios. Então, a dimensão que tem um projeto como esse deveria ter resultado em um cuidado maior no processo legislativo. Daí que eu digo, para concluir, que nós tivemos meio que um Frankenstein no final, né? Um ornitorrinco, algo assim, que se apresenta hoje à discussão, ao debate acadêmico, ao debate judiciário, e que seguramente, em lugar de produzir maior eficiência sem desrespeitar direitos humanos, direitos fundamentais dos acusados, produzirá muitas controvérsias em prejuízo do interesse público da persecução criminal e também em prejuízo, muitas vezes, pela má formatação dos direitos de investigados, acusados e condenados também. Perfeito, perfeito. Aí vamos, assim, aprofundar um pouquinho aqui o bate-papo, vamos a tópicos, né? Eu queria iniciar tentando aí seguir uma ordem do código, pegando lá o CPP, que eu falo, né? Pegando lá o artigo 3º-A, que até o ministro Fux, ele decidiu aí que seria também inconstitucional. Não sei a sua opinião aí, mas o que é que tem de inconstitucional ali, né? Em resumo, é um artigo que vai consolidar, registrar, relembrar a adoção aqui pelo país do sistema acusatório, né? E aí que eu queria puxar uma primeira discussão sobre um tema aí que eu até mencionei no início da live, um tema super atual e polêmico, né? Que é o inquérito que tramita aí no Supremo, o inquérito das fake news, né? Ou do fim do mundo, não é isso? Ou como você chama bem lá no artigo que você escreveu no seu blog, né? O inquérito K, não é isso? Que eu até queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Bom, e aí ontem tivemos operações da PF, hoje, de novo, envolvendo aí figuras conhecidas, políticos. Eu até não vou adentrar tanto aqui para não ficar um bate-papo aí de tom político, defendendo A, B. Eu sei que a sua linha também, né? Vamos ser aqui... Até porque nós não podemos, né? Exatamente. Então, sendo bem técnicos aqui, Vlad, pelo artigo 3º-A, pelo sistema acusatório,
como enxergar esse inquérito aí do Supremo instaurado supostamente para apurar, né, de uma forma muito vaga, ofensas ao tribunal, fake news, enfim. O que é que você acha aí desse inquérito? Muito bem, a questão é interessantíssima, inclusive pelos eventos de hoje, né? Assim, Uhum, primeiro é preciso que nós façamos um elogio ao Supremo Tribunal Federal pelo que o Supremo tem feito em relação à construção do marco acusatório no Brasil, né? uhum, Todos que estudam processo penal ou que se interessam por processo penal haverão de reconhecer que há mais de 15 anos, pelo menos, né, isso pelo menos, o Supremo Tribunal Federal vem paulatinamente colocando tijolos no edifício do sistema acusatório. Eu me aham, refiro, por exemplo, ao inquérito, à ação direta de inconstitucionalidade, que foi julgada em 2004, ainda uhum, na relatoria do ministro Maurício Correia, né, já uhum, ex-ministro. uhum, Naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sem sombra de dúvida, que no Brasil não se admitia a figura do juiz investigador, do uhum, juiz inquisidor. E eu não estou falando nem aqui do juiz de instrução, aquele juiz de instrução que existe no sistema europeu, por exemplo, na Espanha, como ainda existe lá, em outros países como a Bélgica, a Holanda, etc. O sistema brasileiro não comporta, desde 1988, essa figura do juiz investigador. Em função de quê? Em função de uma garantia que foi instituída em 1988 para os acusados e investigados em geral. Que garantia é essa? Somos nós, Léo, você, eu e todos os nossos colegas do uhum, Ministério Público uhum, Brasileiro. O Ministério Público uhum, Brasileiro, uhum, ao receber do Constituinte, no artigo 129, a titularidade da ação penal pública, recebeu mais do que um poder, recebeu uma função de aham, garantia. Nós exercemos uma uhum, função de garantia no momento em que asseguramos, com a nossa existência, a existência da instituição do Ministério Público, que os juízes possam ser objetivamente imparciais. Que os uhum, juízes não se envolvam na investigação criminal, que os juízes não se inteirem dessa faina de buscar elementos indiciários para tentar descobrir uma hipótese criminal qualquer. uhum, Então, esse é o primeiro ponto a estabelecer. Então, fazendo justiça ao Supremo, nesses 15, 20 anos, pelo menos, eles vêm, em vários casos, teve julgados da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, no caso da Bahia, por exemplo, caso da relatoria do ministro Barroso, aquela situação do TSE, que você se recorda bem, né, em uhum, que uhum, houve a consolidação desse modelo. E um dos juízes que mais vem fazendo isso lá no Supremo é o ministro Celso de Mello. Essa semana mesmo ele voltou a repisar esse ponto quando determinou o arquivamento de um pedido que foi feito contra o presidente. Né? Muito bem. Dito isso, agora precisamos fazer também a crítica. Qual é a crítica? No ano passado, o Supremo Tribunal Federal perdeu uma grande oportunidade de não se meter numa confusão grande, que é esta que nós vemos agora, acontecer agora. É a confusão do inquérito K. Por que eu chamei inquérito K? Porque eu li um texto de uma colega, Lívia Tinoco, que é procuradora da República em Sergipe, e ela falava que aquilo tudo parecia um processo kafkiano. Né? Então, uhum, foi por isso que eu coloquei esse nome no texto, que saiu publicado no Jota e está disponível lá no meu blog, aberto. Né? Qual é a ideia desse inquérito K? O inquérito K, o inquérito que chamam de fake news, mas que, na verdade, deveria ser chamado de inquérito sobre tudo, como as antigas devassas, aquelas devassas que tanto uhum. problema causaram ao Brasil, inclusive em Minas Gerais, né? As Sim, devassas da história da Inconfidência, sim. aquelas grandes investigações de outrora. Nós temos um inquérito que investiga tudo. Inquérito que não pode haver um inquérito que investiga tudo. Qualquer investigação criminal, inclusive as CPIs, Uhum. o próprio Supremo Tribunal Federal tem insistido que as CPIs têm que ter objeto determinado, delimitado. O inquérito Preciso. não pode ter um objeto aberto que sirva para aplicar censura à imprensa, como foi em relação à revista, ou fazer buscas domiciliares, como foi em relação ao ex-procurador-geral Janot, como tem sido dessa vez agora em relação a esses casos de fake news que estão sendo investigados agora. O Supremo não Uhum. poderia investigar pessoas que não têm foro especial. Então, juízes não investigam, uma corte superior
tão pouco pode investigar, ainda que pudesse investigar, não poderia investigar quem não está sujeito à sua competência, é o caso também. Muitas pessoas que sequer estão sujeitas à competência pelo foro especial estão sendo investigadas ali, e até pouco tempo, sem nenhuma participação, zero do Ministério Público. Então, eram pelo menos 3 elementos que denotavam a ilegalidade desse inquérito, que continua sendo, ao meu sentir, ilegal, o que não quer dizer que as condutas que estão sendo investigadas não sejam também elas ilegais. Né? Então é preciso o quê? Que nós sigamos o caminho do bom direito, observemos no Estado Democrático de Direito o rule of law, o devido processo legal, as garantias que estão na Constituição, que estão nos tratados internacionais e que o próprio Supremo Tribunal Federal tem afirmado muitas vezes contra nós, Ministério Público, contra as atividades do Ministério Público e da polícia. Então, é importante que o exemplo venha da Suprema Corte, que a Suprema Corte dê um bom exemplo, especialmente numa situação de tamanha instabilidade como essa em que nós estamos, e não é possível que casos tão graves sejam investigados de uma forma tão equivocada como essa que está acontecendo. Isso se conecta com a outra parte da sua pergunta, que é a suspensão do sistema acusatório no Brasil. Né? O ministro Fux, em janeiro, 22 de janeiro, atendendo o pedido de algumas associações, inclusive de juízes, concedeu a medida cautelar na ADI 6298, se não me engano o número, e determinou que a ADI, que essa medida cautelar suspenderia a eficácia de alguns dos dispositivos da lei anticrime, da lei 13.964, que nos foi dada de presente, mais ou menos, né, de Natal, no dia 24 de dezembro do ano passado. Só que não. Só que não, né? Então, esse belo presente de Natal ficou embrulhado e está embrulhado até hoje. Esse embrulho, que é essa ADI, que suspende elementos que deveriam ter sido realmente sofrido suspensão, mas suspendeu o princípio acusatório. O princípio acusatório que está na Constituição, no artigo 129, que é essencial devido ao processo legal, que garante a imparcialidade objetiva dos juízes e que o próprio Supremo já vinha afirmando esse tempo todo, como nós já vimos. Então, qual é o problema essencial disso? O problema é um equívoco de atingir um dispositivo de cambulhada. Né? Ele foi levado na enxurrada junto com os dispositivos seguintes, que eram 3B, terceiro B, CD, etc., que diziam respeito ao juiz de garantias. Então, se a gente for ler a decisão do ministro Luiz Fux, não existe nenhum fundamento para que o sistema acusatório, do jeito que está escrito ali, inclusive, né, pode haver crítica quanto à forma como foi enunciado o princípio acusatório, ok, mas não se justificou por que ele deveria ser suspenso. É isso. Perfeito. Só para assim, desdobrar um pouquinho aí a questão do inquérito, pelos vícios de origem lá no início, né, você enxerga que o desenrolar dele, as diligências, podem ou devem estar viciadas, contaminadas, né? E aí, para concluir, você acredita que lá adiante, tempos depois, isso vai ser reconhecido de algum modo, até pelo próprio Supremo? E aí, por fim, o papel do MP, né? Porque aí então PGR, doutora Raquel Dodge, chegou a promover o arquivamento, né? Será que vamos ter uma segunda promoção de arquivamento? E o STF aí pode negar a promoção? Assim, o desfecho que você visualiza aí desse inquérito. Bom, muito bem. Pergunta excelente. Você é um estudioso de processo penal e está aí pontuando os temas mais dramáticos dessa história que eu creio. Validade das provas, né? Validade das provas, nulidade do procedimento e tudo que diz respeito a isso, atribuição e competência. Bom, vamos lá. Eu creio que não tem como salvar essas provas. Né? Não há como salvar essas provas. Inclusive porque o Supremo já disse muitas vezes que nós aplicamos no Brasil, o CPP também deixa claro isso, a teoria do fruto da árvore envenenada, do fruto da teoria americana, da Suprema Corte, né, já bastante antiga, que foi evoluindo, e nós incorporamos ao nosso processo penal. E isso segue uma linha
doutrinária e de precedentes judiciais que encontra paralelo no direito comparado também. Nós não podemos aproveitar essas provas. Essas provas são imprestáveis porque elas foram produzidas sem observância do devido processo legal. Né? Não se pode ter, segundo o próprio Supremo, precedente do plenário na ADI de 2004, sobre a então antiga lei do crime organizado, lei 9.034 de 1995. Né? Essas provas elas são contaminadas de cambolhada, de forma encadeada, e nós não temos como pensar no aproveitamento. Segundo ponto, quem é que tem atribuição para promover ações penais? Evidentemente não será o procurador-geral em relação às pessoas que não têm o foro. A maior parte das pessoas não tem foro algum, então esse inquérito ele está sendo desmembrado, ou deverá ser desmembrado depois, para que as pessoas passem a responder perante o juízo natural, que é um direito fundamental, direito ao juízo natural. E perante esse juízo natural atua o promotor natural, né? Aquele único promotor, membro do Ministério Público ou procurador, que tem a atribuição para acusar essa pessoa. Isso é uma garantia, de novo, isso é uma garantia, e ela não pode ser subtraída. Então, nós não temos como aproveitar essas provas por essas evidentes, elementares observações de processo penal e de direito constitucional, e extraindo também a solução do Pacto de São José da Costa Rica, do artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica. Não temos como. Né? Bom, como se resolve um problema como esse? O próprio Supremo Tribunal Federal pode resolver esse problema. O plenário do tribunal pode invalidar essas provas, encerrar o inquérito, corrigir o ato do seu juiz. Como se diz que o Supremo Tribunal Federal é a Suprema Corte, né? O tribunal que tem direito de errar por último, tem o direito de errar por último, decide por último, erra por último. Muitas vezes acerta também, né? Corrige erros anteriores, é claro, né? Mas agora nós estamos diante de um erro, e esse erro precisa ser corrigido pela própria Corte. Se isso não acontecer, eu não tenho dúvida de que será muito fácil levar essa questão. Qualquer uma das pessoas que foi investigada e que teve sua residência invadida por medidas desse tipo, né, buscas domiciliares, etc., seus sigilos quebrados, poderá ir à Corte Interamericana de Direitos Humanos, claro, indo antes à Comissão Interamericana, lá em Washington, e se a Comissão Interamericana verificar que há uma violação da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é um tratado que está em vigor para o Brasil desde os anos 90, um tratado de 1969, e cuja validade já foi asseverada pelo próprio Supremo Federal também. Então, lá a comissão, em Washington, pode, entendendo que houve violação à Convenção, mandar o caso para a corte em São José. Mas isso é um processo demorado, isso é para o futuro. De imediato, eu confio que o próprio Supremo Tribunal Federal corrigirá esses eventos, não só em relação aos fatos de hoje, mas os fatos que remontam a março de 2019 e que se seguiram até hoje, né, envolvendo medidas aplicadas e diligências cumpridas em relação a diversas pessoas, várias pessoas, que não participam, basta olhar os nomes das pessoas que aparecem nesse inquérito, muitas delas não têm nenhuma relação umas com as outras, né? Nenhuma relação umas com as outras. Então pode ser que haja uma organização criminosa, pode ser que haja, mas essa organização criminosa, ou esse grupo criminoso, ou esse grupo de autores de fake news, ou esses agressores do Supremo, existem pessoas que estão agredindo o Supremo, que estão intimidando os juízes do Supremo, existem. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos vinculados a um compromisso ético, um compromisso civilizatório, que é um compromisso com a Constituição Federal e com os tratados aos quais o Brasil manifestou adesão ou ratificação. Perfeito. Ótimo. Vamos seguir aqui, vamos ao novo tópico aqui do pacote, a figura do juiz das garantias, né, que também teve aí a sua eficácia suspensa em decisão no início do ano do ministro Fux. Eu queria aqui te perguntar, são 4 perguntas bem diretas, bem objetivas. A primeira, Vladimir, você entende lá pelo artigo 3º-A também, né, que o artigo 156,
aquele artigo que confere poderes instrutórios ao juiz, poderes de determinar a colheita de prova de ofício. Esse artigo estaria prejudicado? Os dois incisos que estão ali, ou só um deles, ou nenhum, né? Isso entra em confronto com o sistema acusatório ou não, né? O artigo ainda subsiste, se mantém. É possível harmonizar esses artigos? Bom, eu creio que o princípio acusatório, o preceito acusatório, ele tem impacto no sistema como um todo, né? Nós não podemos deixar de perceber a importância fundante desse princípio para a deontologia dos juízes e deontologia do Ministério Público, né? Nós temos um código que é o último da América Latina, praticamente, né? Se não me engano, apenas o nosso e o cubano ainda mantém tantos resquícios inquisitivos, né? Não creio que exista um sistema acusatório puro em lugar algum, talvez apenas nos Estados Unidos, quem sabe, mas o fato é que nós temos muitos resquícios inquisitivos no nosso código, e esses resquícios inquisitivos eles já deveriam ter sido extirpados há muito tempo, né? O problema é que, além de eles não serem extirpados, né, como você bem sabe, nós acabamos assistindo no processo legislativo a inserção de outros tantos vícios inquisitivos no nosso processo acusatório. Inclusive, muitos deles introduzidos posteriormente à Constituição de 88, né? Permitindo-se a iniciativa ex officio do juiz. Quando nós dizemos isso, quando é um procurador ou um promotor que diz isso, muitas vezes qual é o contra-argumento que nós ouvimos? Isso é uma posição corporativista do Ministério Público. O que não é, eu gosto de frisar sempre esse papel funcional institucional, do papel desse arranjo institucional de divisão de papéis que oferece muito, uma garantia não para nós, membros da instituição, mas sim para os jurisdicionados, para os cidadãos em geral. Então, no 156, que foi alterado em 2008, né, para situar o problema na sua dimensão desses resquícios fantasmagóricos que continuam arrastando correntes por aí pelo nosso sistema processual, eu creio que o inciso segundo, o primeiro, quando diz que o juiz pode ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observa a necessidade de adequação da equação, peguei aqui, pessoal, da medida, né? Eu creio que nós temos um problema, não nele, né, em si mesmo, né? Porque se houver a possibilidade de se fazer mediante provocação, ok, tudo bem. Mas o caput estabelece uma faculdade, inclusive de ofício. E essa faculdade de ofício, antes de iniciar a ação penal, me parece se desviar completamente dos limites do sistema acusatório. Então, voltando ao ponto, nós temos tantos resquícios inquisitivos que continuam aí no texto, que o ideal, para retomar sua primeira pergunta, o ideal seria que nós tivéssemos não a lei anticrime, não as reformas de 2008, 2011, sobre as quais você escreveu e outros também professores. Seria ideal que nós tivéssemos um novo código para que todas essa sistematização pudesse ser adequadamente feita. Tem um projeto já, a essa altura, defasado, que está no Congresso, está na Câmara, o projeto 8045, de 2010. Já são 10 anos que está na Câmara. Já foi aprovado no Senado, passaram-se 10 anos e continua na Câmara. Enquanto nós não tivermos realmente um novo código que busque introduzir na nossa legislação os avanços que já foram vistos na dogmática, na ciência jurídica em geral, e que foram testados e mantidos por outros povos semelhantes ao nosso, na América Latina e na Europa, nós não avançaremos nessa agenda. O Brasil, repito, é o retardatário. A gente olha para os países vizinhos e faz pilheira com os nossos vizinhos da América do Sul, né? Nós temos piadas com países vizinhos como se fossem atrasados em tudo. Nesse aspecto, processo penal, por exemplo,
Nós é que somos os atrasados. Nós é que estamos muito E aquém. muito. Você sabe bem. Nós estamos muito aquém do que se tem de mais avançado no processo penal na nossa região, na América do Sul e no planeta. Se enxerga que, de algum modo, né, eu até já li aí seu escrito em relação a isso, mas eu queria que você compartilhasse aqui. De algum modo, o pacote ou lei anticrime abre brecha para reconhecer o trâmite direto do inquérito entre polícia e MP? E se isso existe, se isso ocorre, é factível, é viável, é positivo? Muito bem. Aproveitar para dar um abraço nas pessoas que estão dando oi aí, Genivaldo, já vi aqui Claro, várias pessoas dando por oi. favor. Eu acho que a tramitação direta, ela compõe o nosso modelo, já compõe o nosso modelo, né? Ela não existe ainda justamente porque o nosso código é defasado, não existe ainda em geral porque o nosso código é defasado. Se eu não estou enganado, em Minas existem centrais de inquérito, né? Existem centrais de Sim, inquérito, né? não, E a tramitação em já é BH. direta, só em BH, a tramitação direta. Assim, tem meio que um plano piloto, é um período de teste, não é uma realidade ainda Tá. de todo o Estado. Pois muito bem. Na Justiça Federal, para quem não sabe, para quem não atua na Justiça Federal, já existe há muitos anos a tramitação direta. E a tramitação direta, ela se explica pelo simples fato de que os juízes não investigam. Se os juízes não investigam, o juiz só deve participar da etapa da investigação naqueles assuntos da sua temática exclusiva, que são quando a Constituição exige uma decisão judicial, especialmente para a garantia das liberdades. Aí é que entra a discussão sobre o juiz de garantias, né? Ou o juiz de controle de garantias, o juiz de asseguramento de garantias, que assegura certos direitos de liberdade, certos direitos de sigilo, de proteção. Então, se o juiz não tem que decidir se vai haver uma interceptação telefônica ou interceptação telemática de dados de computador ou de celular, se não há necessidade de decretar prisão de alguém, se não há necessidade de quebrar o sigilo fiscal, bancário, o juiz não deve participar dessa etapa. O juiz participará topicamente daquilo que interessa. Então, no dia a dia, no ordinário dos casos, a tramitação pode ser e deve ser direta entre a polícia e o Ministério Público, até por uma outra razão, uma razão mais de eficiência do sistema, que é a aceleração do procedimento. Eu não tenho essa mensuração em tempo contado, mas é perceptível que a triangulação, o sistema de triangulação que existe no CPP, ele é muito mais demorado do que o sistema de tramitação horizontal ping-pong entre o MP e a polícia, né? A tramitação direta é um ping-pong entre a polícia e o MP, né? E o sistema do CPP envolve um intermediário, que é o juiz, né? Então, isso gera uma demora maior do procedimento, em prejuízo da vítima, que espera, em prejuízo da realização da justiça, que às vezes não virá porque prescreve, e o tempo perdido nessas idas e vindas é tempo de prescrição. Então, acho que temos todas as condições de agora, com esse desenho da lei de crime, assim que a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, for julgada, nós temos que implementar o sistema de tramitação direta em todo o país. Até porque logo isso será uma questão ultrapassada, tendo em vista a existência, já existe, do inquérito eletrônico, né, da tramitação eletrônica de inquéritos, investigações eletrônicas. Então, quem sabe nós nos vejamos livres dessa discussão que remonta aos anos 30 do século passado, né? São quase 100 anos, né? Então, nós não podemos imaginar que algo que embute uma burocracia cartorial tamanha na investigação criminal seja bom para a realidade da investigação tecnológica, em que a aceleração dos procedimentos é necessária para assegurar direitos, não lesar direitos dos acusados e assegurar direitos das vítimas. Vamos falar um pouquinho aqui, e aí tem muito a ver com o MP, falar do arquivamento, né? A nova sistemática, a nova que não vingou ainda, né? Sistemática aí do artigo 28 do Código, que vai prever o controle do arquivamento, não mais judicial, e sim ali interno, no próprio âmbito do MP. Uma primeira pergunta, na sua opinião, essa instância de revisão ministerial
Acho que no MPF não há tanta discussão, eu queria te ouvir. Mas no MPE, a instância seria mesmo o PGJ? Ou então, Vlad, dá para, de alguma forma, construir que poderia ser instância o Conselho Superior para aproveitar uma sistemática que já existe na esfera civil, lá do arquivamento do inquérito civil. A instituição estaria habituada, né, a essa sistemática, ela poderia ou não ser transplantada aqui para a área penal. Muito bem, aproveitar para mandar mais uns abraços aqui, que eu vi o professor Leandro, Por né, favor. nosso colega professor também, Sim, da vi, Bahia, perfeito. Grande Lisandra, colega de UFBA, né? De MP, exatamente, exatamente. Vigberto, aí, docência. vai ser um abraço para o pessoal que está aí. Então, gente, é o seguinte, Léo, eu acho Uhum. que nós temos uma situação que é muito favorável a que nós libertemos o novo 28. Né? Estamos falando do novo 28, do Sim, CPP, que sim, está sim. paralisado também pela ADI Sim. 6298. Nós temos Uhum. aí uma grande oportunidade para desencaixotar o princípio da oportunidade da ação penal. Né? Acho que um dos grandes efeitos que se pode tirar daí é esse primeiro, né? Que nós tenhamos Uhum. condições, o Ministério Público tenha condições de instituir uma política criminal ou participar da política criminal, para quem não gosta de ver o Ministério Público envolvido na construção de política criminal, acha que não é cabível, que pelo menos nós possamos manejar aquela pequena parcela que nos cabe da política criminal do Estado de forma mais uniforme, potencializando um princípio que é relegado, além do princípio da oportunidade da ação penal, que ainda não se firmou no Brasil, que é o princípio da unidade institucional. Nós damos muito valor, e para quem é do Ministério Público sabe, quem não é, fique sabendo que o Ministério Público, os membros, promotores, promotoras, procuradores, dão muito valor ao princípio da independência funcional. É um valor substancial da nossa deontologia, é um valor essencial do Ministério Público, independência funcional. Mas um outro princípio da unidade também é um princípio relevante. E ele está no mesmo dispositivo constitucional. Né? É importante, portanto, que nós conciliemos essas duas ideias, e a unidade ela é beneficiada, favorecida por um sistema de arquivamento interno dentro do Ministério Público que esteja sujeito sempre, em 100% dos casos, à revisão de um órgão superior. Que órgão superior é esse? Um órgão que poderá estabelecer diretrizes mínimas ou diretrizes, orientações, não obrigatórias, mas orientações, para que os promotores, os procuradores, as promotoras, as procuradoras possam se guiar no seu dia a dia para lidar com todo tipo de criminalidade com que lidamos. Os colegas dos MPs estaduais com uma grande soma de delitos, o MPF com o seu grupo de crimes também, o Ministério Público Militar, idem, e que nós possamos uniformizar esse pensamento, não uniformizar no sentido negativo da expressão, mas uniformizar para benefício da ideia de justiça. Qual é a ideia de justiça? De que o posicionamento institucional do Ministério Público, do Estado de Minas Gerais, do Estado da Bahia, de onde eu vim, né, ou o MPF, é único. Isso significa o quê? Isonomia. Isso significa que os cidadãos serão tratados igualmente por aquela instituição. E não haverá distinção tópica, porque fulano de tal foi investigado na comarca X e Beltrano, pelo mesmo fato, um fato semelhante, foi investigado na comarca Y. Na comarca X houve arquivamento, na comarca Y não. Isso é justo para o cidadão? Não, não é justo. Então, nós temos que potencializar o princípio da unidade institucional e dar, é o que o artigo 28 faz, essa capacidade à instância superior do Ministério Público de consolidar esses pensamentos, né, político-criminais, que seja, ou outro nome que queiram dar. O fato é que nós temos uma divergência sobre quem poderia fazer isso. Na minha opinião, hoje, é o Procurador-Geral de Justiça, são os Procuradores-Gerais de Justiça. No âmbito do MPF, nós temos a Câmara de Coordenação e Revisão, que já faz isso, as câmaras, né? É mais de uma. O Procurador-Geral da República, na verdade, não se envolve nisso, né? Fica tudo no âmbito da Câmara, por delegação. E o fato de ser por um órgão colegiado traz valor, incorpora valor, agrega valor à solução, porque existe uma discussão entre três pessoas experimentadas
e não a decisão de um único que tem tantas outras atribuições. Por outro lado, a lei antiga, o antigo artigo 28, que continua valendo, né? Enquanto a ADI está com a sua medida cautelar em vigor. Não permite, ao meu sentir, hoje, outra solução que não seja de conferir essa competência, atribuição, ao Procurador-Geral de Justiça. De lege ferenda, no futuro, quem sabe, nós pudéssemos pensar na estruturação de órgãos desse tipo, em colegiados, né, nos ministérios públicos estaduais também. Mas, por hora, eu creio que seja o Procurador-Geral de Justiça. Perfeito, perfeito. Mais uma perguntinha aqui em relação ao 28, para a gente concluir, e aí avançarmos, porque o tempo voa, viu, Vlad? Faltam aí uns 15 minutos, e eu queria te ouvir aí sobre outros tantos temas, mas vamos lá, otimizando. Bom, no sistema anterior, o que ocorria no controle judicial, havia decisão de homologação, né, proferida aí por um juiz, e, como tal, tinha o poder de formar uma coisa julgada, que, em regra, seria formal, né? Mas o Supremo, há muito tempo, vinha decidindo que, se o arquivamento se deu por atipicidade da conduta, né, ocorreria coisa julgada material e aí impedindo o desarquivamento. O STJ chegou a julgar também que haveria coisa jogada material com fundamento no arquivamento por excludente de ilicitude, e o Supremo discorda, né? Bom, mas o ponto é, nós não temos, pelo novo 28, uma decisão judicial. E, a princípio, não há uma formação de coisa julgada. Aí a questão é possível, então, rever o ato? É possível desarquivamento? Se é possível, quem promove, né, qual órgão? Ou a situação se torna aí imutável, indefinitivo, em qualquer caso? Bom, o seu ponto exatamente qual é, Léo? É sobre o arquivamento, a coisa julgada, Coisa julgada. material, que era Sim, formada, muito bem. né? Agora não temos. Vamos Sim. rever ou não? Desarquivar ou não? Muito bem. Problema do desarquivamento. Aí nós estamos diante de tentar identificar quais são os motivos que o promotor, o procurador, identificou para promover o arquivamento, né? E aí nós estamos diante de um campo bem vasto de discussão. Por quê? Porque nós temos ali a estabilidade da decisão em proveito do ex-investigado, né? Do indivíduo em relação ao qual se promoveu o arquivamento. Na minha opinião, nós não teremos nenhum tipo de preclusão, para usar uma expressão mais genérica, em relação a essas decisões do Ministério Público, salvo essas decisões do Ministério Público, salvo naquelas situações em que nós tivermos pensado tivermos identificado, e isso for chancelado pela instância superior, qualquer que seja ela, a tipicidade do fato, eu acho, a extinção da punibilidade. Nessas duas situações, eu creio que nós teríamos a possibilidade de assegurar ao investigado que não pudesse haver o desarquivamento após essas decisões. Por quê? Porque, apesar de não haver nenhuma decisão judicial aí nesse novo procedimento, nós estamos diante de uma decisão administrativa. Sim. Né? Numa instância administrativa. Sim. E essas decisões também têm que ser estáveis. Deve haver uma estabilidade da instância administrativa. Nós não somos um órgão do Poder Judiciário, nós não somos um órgão do poder executivo tampouco, mas nessa nossa atividade de promoção da ação penal ou não, ao tomar a decisão de arquivamento, nós tomamos decisões de natureza não jurisdicional, administrativa. E essas decisões administrativas também são sujeitas devem estar submetidas à estabilização, em proveito do cidadão. Então, o cidadão não pode ficar sujeito a uma ameaça constante de se ver
envolvido de novo na roda investigatória, né? Uma vez que o Ministério Público tenha afirmado isto, eu acho que nós não podemos fazer um desarquivamento. Se foi isso que você me perguntou. Sim. Por outro lado, se o arquivamento foi por falta de provas ou por, talvez até por falta de interesse de agir, nós não tenhamos condição, ou aplicação da oportunidade, aqui nós não temos essa prioridade, vou priorizar outros crimes e não este. Né? Existem vários motivos pelos quais se pode pensar no arquivamento. Né? O próprio 28 atual, o que está em vigor, ele vale a consideração dele quando nós vemos ali as razões invocadas. As razões invocadas, quais são essas razões? Né? Na lógica anterior, a 88, essas razões invocadas, elas ficavam muito restritas. Mas a partir de 88, as razões invocadas podem ser quaisquer razões invocadas pelo autor da ação penal, né? Que tem uma única capacidade de decidir não acusar. As outras atuações do Ministério Público, em regra, estão submetidas à homologação judicial, né? Ou algum tipo de decisão judicial de aceitação, de ratificação ou de comprovação. O fato é que quando nós temos diante de nós um problema dessa envergadura, doutrinária dessa envergadura, é importante que nós procuremos encontrar na principiologia, eu acho que a principiologia que nos favorece, a principiologia do direito administrativo, inclusive, com essa ideia de estabilização do decidido. Perfeito, perfeito. Para concluir, a gente tem aí uns 9 minutos. Eu queria ouvir também a sua opinião sobre isso, viu? Eu concordo, eu entendo, para mim, assim, perfeito o que você falou, eu vou no caminho do interesse de agir. Sim. Eu acho que se exclui, né, e aí não se torna útil, né, uma ação penal. Não vai ter um retorno, não vai ter um resultado futuro útil. Né? Nós estamos de acordo. Então, acho que é por aí. Para concluir, para quem não sabe, o Vladimir, ele esteve muito tempo, atuou na equipe do Rodrigo Janot, não é isso? Mineiro. Na época lá da Lava Jato, né? E aí, evidentemente, isso ficou bem explorado aí pela mídia, utilização do Instituto da Colaboração Premiada, né? E o pacote tocou no ponto. Isso que eu queria te ouvir, assim, 5 minutinhos, perdão aí pelo tempo exíguo. Houve inovação, não houve, se consolidou, o Supremo vinha julgando, um regramento bom, ampliado, técnico, enfim. Queria te ouvir. Bom, essa pergunta dá para fazer uma live só sobre colaboração premiada, né? Já fica o convite. Se topar, a gente marca com calma. Então vamos. Eu vou assim, tentar sintetizar aqui a minha impressão. Houve algumas inserções no texto da lei 12.850 que foram positivas, né? Foram positivas, que traduzem alguns entendimentos doutrinários adequados, outras questões que dizem respeito a decisões judiciais que eu também considero adequadas. Muitos colegas foram contra, por exemplo, a questão da ordem, né, das alegações. A mim me parecia que aquilo deveria ser, né, que aquilo era correto, justamente por causa da lógica de quem acusa fala antes. Né? Claro que aquele ali não é o acusador somos nós, mas a lógica de testemunho de acusação equiparando nesse sentido, né, impropriamente ao colaborador, me parece compatível com o processo bilateral e a sucessão das fases, das etapas de alegação. Né? Porém, outras alterações foram muito ruins e muito complexas, de interpretação muito complexa. Inclusive aquela que diz respeito à suposta limitação do objeto do acordo, de modo que não se pudesse ampliar o escopo da abrangência da investigação. Né? Ali deixa margem a alegações de nulidades. Né? Por outro lado, o tratamento da confidencialidade foi adequado. Né? Nós tivemos muitas alterações positivas. Então, para não passar dos 5 minutos, eu vou ficar por aqui, porque daria para falar bastante sobre porque eu queria concluir,
você é uma pessoa de uma cultura assim admirável. E eu queria te ouvir aí em termos de dicas de literatura. Você também conhece bem aí o mundo, atuou muito aí na cooperação internacional, não é isso? Lá no MPF. É, então, assim, Vlad, para a gente concluir e ficar bem informal, né? Para esse período aí que estamos vivendo, difícil, delicado, né? Pandemônio, como você brincou bem aí, Pandemia, pandemônio. fugindo um pouquinho aqui do direito, leitura jurídica. O que você sugere aí para quem está te ouvindo, te acompanhando? Uns dois bons livros. O Vlad, que é sempre citado no livro do Janot, né? Só para registrar aqui, né? Eu fui o E secretário de cooperação internacional dele. lugares para se conhecer também, né? Terminando aí a pandemia. Dá uma dica aí para a gente concluir. Muito bem. Eu vou citar um livro que eu estou lendo agora, eu vou mostrar aqui para vocês. Não é um livro que eu peguei por acaso, é um livro que eu estou lendo nesse momento, por causa do doutorado. Aham. Né? É um livro excelente, Sim, sim. espetacular, inclusive para compreendermos o momento pelo qual passa o Brasil, passa o mundo inteiro. Há problemas na Hungria, há problemas na Romênia, há problemas na Venezuela, há problemas em outros países e também no nosso. Né? É preciso que nós Aham. entendamos como as coisas se processam, e esse livro de Hannah Arendt é muito bom para isso. Um segundo livro que eu também estou lendo agora é um livro de um economista, é, Prêmio Nobel de Economia do Desenvolvimento, Amartya Sen, Desenvolvimento como Liberdade. Esse livro é muito bom porque ele cuida Anota aqui. Desenvolvimento como Liberdade. É um livro foi lançado em 99 e ele Não conheço. cuida dos vários aspectos das liberdades públicas, das liberdades políticas, das oportunidades sociais, das facilidades econômicas, das funções de garantia, das redes de proteção, etc., que são essenciais para que o desenvolvimento aconteça. Isso a gente pode fazer Uhum. uma correlação, isso é um livro de um economista, vejam, e nós podemos Uhum. fazer uma Uhum. correlação imediata com a tutela de direitos humanos. Para quem gosta dessa temática de direitos humanos, ler esse livro é muito bom, porque vocês vão imediatamente identificar similitudes entre ele e a Declaração de Viena de 1993. Então, seriam esses dois que eu recomendaria. Você perguntou série também? Se quiser, por favor, série, filme e Série? lugares também, por favor, manda ver aí, Não, quero te ouvir, lugares, sugar sua eu sou bagagem. baiano, então eu sou baiano e eu não vou deixar de indicar a minha terra natal, que é Salvador. Inclusive, vi colegas de Salvador aí A nossa, né? na timeline. Então, não podia deixar, né? Nela, então, não podia deixar Claro. de indicar Salvador. Salvador tem lugares maravilhosos e nessa pandemia, em que tanta gente espera Uhum. ansiosamente pelo momento de poder viajar de novo, eu acho que uma viagem à Bahia. Você já foi à Bahia, então, se não foi, vá porque Reenergizar, né? energizar, buscar, né, Banho conectar de mar aí, com a cultura essencial brasileira está na Bahia, claro, está no Brasil doido todo, mas na para Bahia voltar aí, ali começou. doido para voltar aí, espero encontrar, E um lugar, e um estando lá lugar, também, e um né? lugar fora do Brasil, para lhe dizer um lugar que me encantou, eu tive uma experiência, fui 3 vezes lá, como estudante e como professor. Fui estudar em 2013 e depois fui como professor. É o Japão. O Japão é um país espetacular. Espetacular em vários sentidos. A educação, a cultura japonesa, a culinária, as paisagens maravilhosas. Então, eu tenho muito boas recordações das vezes que eu fui ao Japão. Ótimo, ótimo, muito bom. Vlad, aqui ó, já tá o reloginho aqui, 1 minuto e meio para concluir. Muitíssimo obrigado, valeu, adorei. Tenho certeza que quem acompanhou aqui ficou encantado com sua didática, conhecimento. Espero tê-lo aqui novamente, né? Um novo encontro, de repente falar da colaboração premiada, outros temas, dicas culturais, filmes, séries, enfim. Muitíssimo obrigado, viu? Muito obrigado, Léo. Foi um prazer conversar contigo. O pessoal está reclamando que eu não falei a Igualmente. série. E o que é, Novi? O pessoal reclamou que eu não falei o nome da série. O Homem do Fala Castelo aí que você Alto. tem 55 segundos. O Vá. Homem do Castelo Alto, uma ótima série também. Tem um livro, inclusive, de Philip
K. Dick, né? O Homem do Castelo Alto, está na Amazon Prime. Para quem quiser ver essa série, muito boa. Estão Agradeço a você pedindo pelo aqui, viu? convite. Estão pedindo Agradeço a você mais pelo lives. Vai lá. Agradeço a você o convite. Pessoal, um abraço, boa noite a todos. E se cuidem em casa e esperando que possamos sair disso com segurança para todos das famílias de vocês, amigos, etc. Um Amém. abraço. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Um Obrigado. abração Obrigado aí. a você. Um Boa abraço. noite. Quem acompanhou, obrigado também. E aguardem novos encontros aqui no LB Convida. Obrigado. Boa noite.